Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que negligenciar a trave que há no nosso olho pode nos impedir de seguir o caminho do Senhor, fazendo-nos deixar de lado a sua palavra, seus mandamentos e seu projeto de libertação. Então a gente deve prestar bastante atenção nisso e não negligenciar, essa trave, que nos impede, de seguir os caminhos de Deus. Então a primeira leitura de hoje está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 5 a 8, depois o versículo 13 a 15, depois o versículo 18. 2 Reis, capítulo 17, versículo 5 a 8, depois o versículo 13 a 15 e depois o versículo 18. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, os debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos e profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações, e estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Então essa primeira leitura mostra pra gente que as pessoas, aqui elas aqui mostra que as pessoas infelizmente não deram ouvido às palavras do Senhor, Então eles, como a própria leitura disse aqui, eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles e também as leis introduzidas pelos reis de Israel. E o Senhor Deus, ele já tinha advertido seriamente Israel e Judá, mas eles infelizmente não ouviram, E aí, por conta disso, eles acabaram desprezando as leis e a aliança que tinham feito, E aí o Senhor realmente ficou profundamente, indignado, Ele realmente ele ficou muito triste, porque o povo não seguiu, o que ele havia dito, Nós devemos fazer exatamente o contrário do que esse povo fez. Nós devemos sim seguir o que Deus nos fala, Nós devemos sempre seguir os seus mandamentos, fazer o que ele nos pede, para que a gente possa realmente estar em comunhão com ele, em comunhão com Cristo, Então que a gente possa realmente sempre cada vez mais acolher a sua palavra, acolher os seus mandamentos e pô-los em prática sempre, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Naquele tempo,
Disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, aqui, né, Jesus fala, né, aqui, ele pergunta para os discípulos, e também essa mensagem se estende a nós, né, o que nos incomoda, né, por que nos incomoda o cisco no olho do nosso próximo, né, e não reparamos no enorme pedaço de madeira que está cobrindo o nosso olho também. Né? Às vezes a gente julga, às vezes a gente aponta os erros de outra pessoa, né? A gente aponta os erros com outra pessoa, mas esquece que tem 3 dedos apontando o nosso erro, os nossos erros também, né? Então, se a gente quer realmente, né? Falar dos outros, né? A gente primeiro, né? Devemos olhar para os nossos próprios erros também, né? Jesus ele fala, né? Antes de apontar o dedo para o pecado do outro, nós devemos arrancar a trave dos nossos próprios pecados, né? Então, Jesus ele fala isso, né? Ele chama isso de hipocrisia, né? Quando ele fala aqui, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, que a gente possa realmente, né, sempre refletir, né, essa grande lição, né, que Deus nos dá, né, sobre nós realmente devemos, né, sempre olhar primeiro para os nossos problemas, né, olhar primeiro para os nossos erros, né, e nos arrependermos, né, e pedirmos perdão, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre, né, cada vez mais nos arrepender dos nossos erros e voltarmos, né, a nossa atenção, né, nos voltarmos sempre cada vez mais para a palavra de Deus, né, para seguir os caminhos de Cristo, né, e seguir os mandamentos de Deus, seguir a sua palavra e participarmos, né, do projeto salvífico de Deus, né? Essa é a nossa prioridade, né? Participarmos sempre, né, do projeto salvífico de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.